Ótimo. Deixa eu só aceitar aqui. Aí. Então, a gente vai para o início aizinho, que a gente perdeu uma terça-feira. Então, é muita coisa, muita matéria. Eu preferi começar pela de patologias, que é mais uma riqueza de detalhe muito maior, né? Um conteúdo muito, assim, detalhado, muito detalhezinho, né? De patologias. Então, eu preferi retomar aqui com patologias, que daqui a pouco já deve estar saindo mais ou menos o cronograma da prova de 20 desse ano de vocês, né? Porque como a gente está finalizando aí outubro, vocês vão fazer esse, né, mais ou menos, acho que em novembro ainda, né, Mel? Fazem aí a prova de 20. Então, vamos lá. Então, o que é derrame pleural, né? Derrame pleural, né? O que são pleuras, que vocês já viram aí? Então, as pleuras é aquela pequena película, né, que reveste os pulmões. Então, o derrame pleural é onde que eu tenho aqui, ó. Vocês estão vendo o pulmão, os pulmões, né? Pulmão esquerdo e pulmão direito. A pleura, esse contornozinho aqui, é ao redor do pulmão, e aonde que eu tenho um acúmulo de secreção entre as pleuras. Eu tenho um acúmulo de líquido na cavidade pleural, tá? Aí eu tenho a diferença de derrame pleural e de empiema, que é o próximo que nós vamos ver. Uma observação aqui para vocês. Para mim fazer o raio-x de diagnóstico de derrame pleural, eu tenho que fazer ele em pé, viu, gente? Paciente em ortostatismo, porque é onde que eu vou ver esse nível de líquido aqui nos pulmões. Se eu faço com o paciente deitado, eu vou ver, né, o líquido também, mas talvez eu não vou ver ele acentuado aqui no nível inferior, tá? Então, o derrame pleural é onde que eu tenho esse acúmulo de líquido entre as pleuras. Mas vamos lembrar uma coisinha aqui relacionada à anatomia e fisiologia, né? Ao redor das pleuras, eu já tenho esse espaçozinho aqui, ó. Acho que essa imagem aqui tá melhor. Esse espaço entre as pleuras, pequenininho, pequenininho. Por quê? Se não houvesse, com um acúmulo de líquido fisiológico. O que é acúmulo de líquido fisiológico? É um pouco de líquido que contém aqui, entre as pleuras, porque senão a pleura vai colar no pulmão. Então, eu preciso de ter uma produção de líquido aqui entre as pleuras e o pulmão, sim. Porém, ela não pode ser exagerada, né? Exacerbada. Então, eu tenho que manter um nívelzinho de umidificação aqui entre as pleuras para poder ter esse espaçamento entre o pulmão e a pleura. Quando esse acúmulo de líquido aqui fica aumentado, é onde que eu tenho o derrame pleural, tá? Ótimo. Deixa eu ver se essa imagem... Isso, empiema. Não, que já é empiema. Então, o próximo que vocês têm aí é o empiema. Então, o empiema, qual que é a diferença, né? Uma das características aí de derrame pleural, que é o hidrotórax ou empiema, né? Então, o empiema é onde que eu tenho acúmulo de secreção purulenta entre as pleuras, tá? Então, é no mesmo lugar, professora? É no mesmo lugar. Aqui, ó, vamos ver aqui essa imagem, né, dos pulmões. Esse pulmão aqui tá normal. Eu tenho esse espaçozinho aqui, realmente ele existe. Um acúmulo de líquido transparente aqui, fisiológico, ele existe e tem que existir mesmo. Porém, quando neste espaço eu tenho um acúmulo de secreção e purulenta, é que está errado, tá? Então, eu tenho um processo ali inflamatório, né? Com pus, com secreção. Então, toda vez que a gente fala secreção purulenta, é aquele pus amarelo, sabe? Que é o indício de infecção, tá? Tudo que é amarelo, assim, puxando para esverdeado, é indício de bactéria, tá? É um indício de infecção. Professora, por que pode ter dado isso? Então, tem vários motivos, a gente tem que pesquisar o nosso paciente, né? Uma das causas é pneumonia, né? Outro tipo de coronavírus. Então, são várias coisas que podem
instalar-se entre as pleuras e, nesse líquido aqui, gerar um processo inflamatório, ok? Vamos retomar. Então, eu tenho o derrame pleural, que é o hidrotórax, que é um acúmulo de líquido na cavidade pleural. Lembrando que eu já tenho líquido entre as pleuras, porém, essa quantidade de líquido exacerbado, né, maior, uma concentração maior, é o que eu chamo de hidrotórax. Agora, o empiema é no mesmo lugar, porém, além de ser líquido acentuado, né, uma quantidade exacerbada de produção de líquido, é uma quantidade de produção de secreção. Então, a diferença de empiema para hidrotórax é essa. Outra coisa, por que causa, né, esse empiema, que essa secreção, igual a gente falou, que eu falei, pode ser a nível de bactéria, vírus, né? Então, ferimento torácico pode dar empiema, né? Secreção purulenta, sim. O que é ferimento torácico? Tive algo que ultrapassou a pleura no pulmão, contaminado, e que veio trazendo coisas contaminadas lá para dentro, né? Por exemplo, uma faca. Foi lá, uma faca suja, acaba trazendo impurezas, né? Bactérias, sujidade, ferrugem. Então, desenvolvendo esse tipo de infecção. Obstrução brônquica. O que é obstrução brônquica? Então, obstrução dos brônquios. A gente vai ver muito brônquios ainda hoje. Então, brônquios, né, são essas ramificações pulmonares, ó, brônquio principal, bronquíolos e essas ramificações aqui. Então, é onde que, o que causa obstrução nos brônquios? Secreção. Então, é onde que essa secreção pode vir contaminar esse líquido normal, que é o fisiológico, e virar secreção também, ficar secretiva também, tá? E ruptura de abscesso pulmonar. O que é ruptura de abscesso pulmonar, né? Então, é o rompimento de algum abscesso que esteja dentro do pulmão. O que é abscesso dentro do pulmão, né? É um... O que é furúnculo, que alguém já conhece, né? É um abscesso? É algo redondo, né? Que fica cheio de secreção lá dentro e secreção purulenta quando rompe amarela, né? Quando rompe o furúnculo. Então, eu posso ter um abscesso, né? Um processo, um saquinho cheio de secreção dentro dos pulmões, e se ele rompe, ele pode vir com essa secreção toda aqui, contaminar esse líquido fisiológico normal e se tornar uma secreção purulenta também, né? Então, esse raio-x aqui é de um paciente deitado, então não seria muito viável ter sido feito, embora deu para ver bastante coisa aqui, né? Então, aqui eu tenho o pulmão direito e aqui eu tenho o pulmão esquerdo, olha, onde que eu vejo ele bem colabado, né? Bem reduzido. Aqui eu vejo perfeitamente o contorno da pleura, perfeitamente o contorno da pleura, e é onde que, se ele está com essa diminuição, é onde que eu vejo para cá um acúmulo de líquido ou de secreção purulenta, tá? Principalmente nos tons mais claros de cinza. Só que essa parte do diagnóstico é da parte médica, né? Essa aqui, empiema, eu nem vou passar, eu sempre coloco essa imagem de TC, só como vocês vão ter no próximo semestre ainda, fica um pouco, vou só pincelar aqui, tá? Aqui eu estou vendo o meu paciente, como se eu tivesse cortado ele aqui no meio, no tórax, e estou olhando ele lá por baixo. Então, aqui eu vejo uma vértebra do paciente, aqui eu vejo um pulmão, e aqui eu vejo outro pulmão. Então, aqui em cinza é onde que eu tenho secreção. Secreção. Pretinho, onde que eu vejo ar. Aqui ar. Aqui o osso do externo. E aqui são arcos costais. Aqui também dá para me ver um acometimento grande, olha. E o quilotórax? Então, eu tenho algumas diferenças, né? Vamos voltar. Eu tenho hidrotórax, eu tenho empiema e eu tenho quilotórax. Então, o hidrotórax é o acúmulo de líquido entre as pleuras.
O empiema é o acúmulo de secreção entre as pleuras. E o quilotórax, também, aqui embaixo, olha, é um acúmulo, tudo relacionado, né? É um acúmulo de líquido entre as pleuras. Porém, o quilotórax, ele vem com líquido leitoso. Por isso que a importância de eu ter explicado para vocês o que é secreção purulenta, tá? Então, quilotórax é onde que eu vou aspirar, né? Aqui tem uma imagem aqui de uma seringa, né? Aqui tem outra também para vocês verem a diferença, olha. Aqui eu tenho um empiema, nessa seringa. Nessa seringa você já vê o quilotórax. Eu vou aspirar secreção não tão purulenta e sanguinolenta como essa. Eu vou aspirar como se fosse um líquido leitoso. Ele é mais branco, olha, lembra um pouco leite misturado com sangue, né? Olha. Então, a gente fala de secreção leitosa, tá? Então, entre as pleuras, eu posso acontecer vários níveis, vários tipos de infecção. Mas eu preciso saber o que aconteceu com esse paciente meu, né? Qual foi o cometimento dele? O que ele, para mim ter um processo inflamatório desse relacionado às pleuras, né, que revestem os pulmões, eu tenho que saber a história do meu paciente. Ele veio de uma pneumonia, ele veio de um coronavírus, ele veio de um acidente automobilístico, ou um acidente com arma branca, né, que teve uma facada. Então, qual que é a história do paciente para que eu chegue à conclusão do motivo que ele teve um empiema, do motivo que ele teve um quilotórax, né? Por exemplo, situação extremamente comum de eu ter acúmulo de líquido, que é o hidrotórax, o primeiro que a gente viu, é câncer de pulmão, né? Pacientes de câncer de pulmão tende a ter essa produção de líquido entre as pleuras extremamente aumentada, alterada, onde que tem que levar, tem pacientes que tem que drenar pelo menos uma vez por semana, porque não consegue respirar de tanto acúmulo de líquido entre as pleuras. Se eu tenho esse acúmulo de líquido entre as pleuras, olha aqui, cada vez mais vai tomando conta do meu pulmão, apertando, comprimindo o meu pulmão, e eu não consigo fazer a inspiração, né? É onde que me prejudica na hora de inspirar. Né? Esses raios-x, aqui é o melhor exemplo para vocês verem que a minha respiração vai ficar completamente prejudicada. Ótimo. Então, relembrando, eu tenho o hidrotórax, empiema e quilotórax. Todos são alterações relacionadas entre o espaço pleural e os pulmões, entre as pleuras e os pulmões, né? Só muda o tipo de secreção. Uma vai ser líquida, uma purulenta e uma leitosa. O motivo, eu preciso saber a causa do organismo, né? O que aconteceu com o meu paciente. A gente entra agora em DPOC. Vou falar assim, 80% dos pedidos que você receber, por exemplo, numa tomografia computadorizada, se você trabalhar, vai vir na indicação clínica apenas essa sigla, tá? DPOC. Não, o médico não escreve essa sigla toda, não, tá? No CTI para enfermeiro também não escreve, para técnico de enfermagem não escreve, não se escreve. Escreve apenas essa abreviação, tá? DPOC, que significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, certamente vai vir para você, solicita um raio-x, indicação clínica, né? Motivo, DPOC, ou solicita uma tomografia computadorizada, indicação clínica, DPOC. Então, eu já sei que o protocolo da máquina de TC que eu vou usar é um protocolo voltado para DPOC. Ah, professor, então tem que saber estudar patologias mesmo, né? Tem que saber o conceito de muita coisa mesmo, né? Tem. Porque lá não tem como chegar para o médico radiologista e perguntar ao doutor, qual o protocolo que eu coloco aqui? DPOC é o quê mesmo? Né? Então, isso aí é cargo-chefe aí da gente saber, tá? E o raio-x também, né? Eu posso fazer um raio-x que o doutor está desconfiando apenas não, né? Desconfiando de um paciente que seja DPOcídico, né? Que é o que geralmente a gente chama o paciente, né? É um paciente DPOcídico, então por isso que tem essas alterações brônquicas pulmonares. Ótimo. Então, de tanto explicar sobre essa sigla, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, vamos saber o que ela acontece
no organismo do meu paciente, então. Então, a própria palavra, né, o significado da própria palavra, a gente fala muita coisa. É uma doença dos pulmões, que obstrui, né, a passagem de alguma coisa e que é crônica, né? O que é crônico? É onde o paciente tem ela a vida toda ou por mais de 3 meses. Dependendo da doença, é considerado, se você está com ela há 3 meses instalada, já é considerado crônica. Ou tem outras patologias que, se você já está com ela há 6 meses, é que é considerado crônica, tá? Então, vai depender de qual doença, qual patologia é essa, para me saber se ela já virou crônica ou não. Mas todo paciente que é considerado epiocídico, ele já convive com essa alteração pulmonar, tá? Ótimo. Então, aqui eu tenho pulmão direito, pulmão esquerdo, né? E aqui as ramificações, né? Eu tenho os brônquios principais e vai se ramificando dentro dos pulmões, né? Os bronquíolos até chegar as pontinhas, que são saquinhos, que são os alvéolos, né? Vamos relembrar a anatomia aqui. Ótimo. Se eu pego uma porção dessa aqui do meu brônquio e amplio aqui para a gente ver, eu vejo exatamente essa canalização aqui, né, do brônquio lá por dentro. Então, estou vendo o brônquio partir no meio e estou vendo lá por dentro, que é exatamente isso aqui. Então, eu estou vendo por dentro do brônquio, eu tenho um brônquio saudável. E aqui ao lado, eu já tenho um brônquio também, porém com excesso de muco. O que é muco? Secreção, catarro, igual se a gente cospe lá quando está gripado, doente, acúmulo, né? Então, a bronquite crônica é exatamente isso, né? Aonde que eu tenho um acúmulo, né? Um excesso de secreção dentro dos brônquios e aonde que, além do acúmulo de secreção, o que acontece com as bordas desse brônquio? Onde ela fica mais estenosada, né? Ela fica mais grossa, ela fica mais fibrosa, fibrótica, onde que ela fica espessa. Isso que acontece. Então, eu tenho o canal do brônquio, se ele fica mais, essa parede aqui fica mais grossa, automaticamente ela tende, a luz do vaso tende a ficar menor, mais apertado, né? Igual está acontecendo aqui, ó. Se ele fica mais apertado e ainda com secreção dentro, o que o paciente tem? Dificuldade respiratória, né? Porque esses brônquios têm que passar ar, tem que distender para passar ar. E não passa ar, porque não consegue passar o ar, né? Porque além de estar bastante comprimido, né? Bastante estenosado, grossas bordas, que é onde que faz a luz do vaso ficar menor, aqui, ó, nessa imagem. Se eu botar ar aqui para dentro, é uma coisa, olha o tanto de ar que vai conseguir passar aqui. Vai nutrir todos os meus saquinhos, né? Meus alvéolos, vai encher, vai levar oxigenação, beleza, para todo o corpo, né? Na ponta do pé, da cabeça, até o coração. Aqui, onde o paciente tende a ter aquele cansaço, né? Aquela prostração, ele já deixa de comer, né? Porque ele sabe que ele vai cansar, vai perder a vontade de comer. Então, é onde que esse paciente, onde que tem a bronquite crônica, onde que vem esse cansaço, tá? Então, doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença obstrutiva, né? Que vem obstruindo, né, de uma forma persistente a respiração do meu paciente, tá? Aqui na pontinha, voltando aqui à anatomia, depois que eu tenho as ramificações dos brônquios principais e bronquíolos, eu vou ter os saquinhos, né? Que são os alvéolos. Esses saquinhos aqui, eles murcham quando não tem ar, e quando eu inspiro, eles enchem de ar. Quando eu libero o ar, eles murcham. Quando eu ponho o ar, eles abrem, tá? Então, outra forma, né, de trazer essa alteração pulmonar é a doença desses saquinhos, né? Professora, mas como que esses alvéolos ficam, esses saquinhos lá na pontinha, né? Porque não adianta tudo funcionar nas ramificações também, e lá na pontinha não ter um saquinho saudável, né? Então, gente,
aproximadamente 80% dos pacientes que possuem DPOC, pacientes que são considerados DPOcídicos, são pacientes fumantes ou ex-fumantes, tá? Lembrando que todo fumaça de cigarro, ela é acumulativa, né? Então, se eu fumei quando eu tinha 15 anos de idade, mas agora eu tenho uma vida atleta, né? Eu sou maratonista, eu corro, tenho uma vida saudável, tal, mas o histórico que você foi fumante, ele continua lá, a gente até conversou sobre isso, agora que eu estou lembrando da Rayane, ele fica lá, principalmente nos seus alvéolos, tá? Então, 80% aproximadamente dos pacientes DPOcídicos são fumantes ou ex-fumantes, né? E esses outros restantes, de 20% a 25%, são pacientes que trabalham com, como é que chama? Com produtos químicos, e pacientes que moram e cozinham apenas com fogão de lenha, tá? Aquela fumaça durante 80 anos, 70 anos, só cozinha com fogão de lenha, vai me trazer essa inflamação dos brônquios também, e me tornar um paciente, infelizmente, DPOcítico, tá? Quais os sintomas, né? Dentre esses, eu vim falando os sintomas. Vou ter cansaço, fadiga, emagrecimento, broncoespasmos, né? O que é broncoespasmo? O paciente tem aquela meio que treme, assim, sabe? São espasmos. Então, vocês devem ter aprendido sobre espasmos lá em primeiros socorros, né? Então, aqui também tem outra imagem interessante para vocês concluírem sobre o que é DPOC, né? Então, aqui eu tenho o brônquio saudável, né? Aqui são as ramificações dele entre os pulmões. E aqui eu tenho um brônquio, né? Comprometido, onde eu tenho a parede toda estenosada, a luz do vaso bem pequena, onde que passa pouco oxigênio aqui por dentro, tá? Oi! Estava comentando a respeito de DPOcídicos, né? Para o brônquio ficar assim estreito, né? Devido ao excesso de cigarro, essas coisas assim, a pessoa tem que usar nicotina a vida toda ou simplesmente em curto prazo já fica decidido? Aí depende da sua genética. Tem gente que fumou a vida toda, às vezes desenvolve só alguns sintomas, vive até bem, mas tem paciente que fumou pouquíssimo tempo e a genética dele já não aguenta. Então, isso é genético. Pode ser a pessoa que usou pouco tempo, vai ter várias doenças gravíssimas por causa do cigarro, e tem pessoa que fumou muito mais tempo que você e que vai ter menos acometimento, sabe? Não, mas isso é um absurdo. Esse aqui fumou uns 20 anos e ela fumou muito menos. Pois é, mas cada organismo reage de uma forma, né? Tem gente que o câncer cresce durante anos. Tem gente que o câncer cresce em 4 meses, mata uma pessoa. O mesmo tipo de câncer, o mesmo tipo de célula. Então, isso é genético, infelizmente, é da sua constituição, sabe? Eu creio que seja muito mais ou menos igual. Como é uma doença crônica também que tem, o meu problema, ele agrava com gripe, né? Uma simples gripe, assim, acarreta várias outras coisas, né? Bronquite asmática, tudo aquela coisa impacta tudo. Isso te contribui um pouco mais, né? Você já tem asma e paciente que tem bronquite, então ajuda a questão da fadiga, né? Fadiga, cometimento pulmonar, dificuldade, mas tem pessoas que são até desenvolvidas esse processo asmático por causa do cigarro, né? Ela nem tinha, e o cigarro que desenvolve ou que atenua, né? Que deixa ela mais cansada ainda. Então, aqui a gente tem os brônquios principais, os bronquíolos nas pontinhas dos alvéolos. Aqui eu tenho um saquinho, né, um alvéolo saudável, e aqui eu tenho um alvéolo com efizema pulmonar, que a gente vai ver lá para frente o que é efizema pulmonar, tá? Então, eu tenho ele todo pretinho aqui, né, de acúmulo de fumaça de cigarro, um alvéolo doente, né, escuro, e aqui eu tenho um alvéolo saudável. Bem, então a gente vai. Outra coisa, né? Como é que é feito o diagnóstico, né? De um paciente DPOcídico? Então, é através, primeira coisa, dos sinais e sintomas, histórico do paciente, exames de diagnóstico por imagem, né? São extremamente precisos
para esses diagnósticos. Às vezes a gente faz com escarro, alguma coisa assim, mas é imprescindível a história clínica, raio-x e sinais e sintomas do paciente, tá? Então, tem coisas que os trabalhadores também estão expostos relacionados a doenças pulmonares ocupacionais, né? Então, tem gente que não tem a asma, não tem um bronquite, não fuma, então tem uma vida extremamente saudável também, mas que pode desenvolver doenças gravíssimas relacionadas ao pulmão, que a gente chama de doenças pulmonares ocupacionais, que ele desenvolveu através da atividade laboral dele, né? Então, é com que ele trabalha que ele desenvolveu essa alteração pulmonar. Então, nós temos várias delas, né? Inclusive, a primeira aí de vocês é antracose. Então, o que é antracose? Então, é o nome de uma patologia, inclusive, que os médicos peritos, né, até do trabalho, do INSS, utilizam muito tem cimenteira, né, muita cimenteira aqui em Minas, principalmente indo ali para Pedro Leopoldo, aonde que tem um acometimento, infelizmente, dessas patologias. Então, o que vem a antracose, né? Então, a antracose é causada por depósito de carvão dentro do pulmão, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um pulmão, né? Uma parte do pulmão, uma necrópsia, onde que eu tenho uma parte do pulmão nas mãos, né? Uma parte do órgão, que é o pulmão, e eu vejo ele aqui, olha, nas laterais, cheios de pontinhos pretos, ó. Aqui também, ó. Esse é o pulmão, tá? Então, onde que eu tenho um acúmulo de carvão, né? Quem trabalha com carvão, né? Que vem aquele pó do carvão. Aqui tem outra imagem, ó, cheio de pontinhos de carvão. Então, essa patologia, nessa doença, é chamada de antracose. Como que eu vou ver e visualizar um tipo de raio-x de um paciente com diagnóstico de antracose, né? Cuidado na hora de ficar riscando o que é, se é pneumonia, se é derrame pleural, igual a gente já viu, que vem aqui ao redor das pleuras, né? É um raio-x completamente diferente de uma antracose. Então, é onde que eu vejo mais essas regiões como se fosse lembra um pouco a pneumonia, né? Mas é derivado da antracose, né? A inalação contínua durante anos, né? Desse carvão. Professora, mas tem EPI para poder usar, né? Pois é, mas será que usa adequadamente toda hora? Então, aqui, essa imagem aqui, rosa, é uma imagem de biópsia, né? Que o paciente tirou um fragmento, né? Da região do pulmão, aonde que esses pontinhos pretos aqui, ó, é onde tem depósitos de carvão dentro do pulmão desse paciente, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, olha, eu tenho aqui o pulmão do paciente, e é onde eu tenho esses depósitos, olha, de carvão, todos esses pontinhos pretos aqui não deveriam estar. Então, são depósitos de carvão no pulmão, que se dá o nome de antracose. E esse paciente adquiriu essa patologia através da inalação de carvão, né? Na doença ocupacional. Ótimo. Temos outra doença pulmonar relacionado ao trabalho, que é a asbestose. Então, o que é a asbestose? Né? A asbestose é o nome de uma patologia, é onde o paciente inala fibras de amianto. Amianto é pedra, né, gente? Aquelas pedras bonitas que faz pia de cozinha, né? Mesa. Então, é a inalação da poeira, do asbesto, né? Do amianto. Todo mundo já ouviu falar naquela pedra, amianto? Que dá o resultado dessa fibrose pulmonar, tá? Então, até a própria característica da radiografia do pulmão, eu vou ter uma imagem como se fosse pedras, olha. Extremamente característica, né? De uma asbestose. Olha a diferença de um raio-x de antracose, que é a inalação de pó de carvão,
e a diferença de um raio-x de asbestose, né? Onde que aquele pó da pedra, né? Quando está cortando lá, onde que veio aquele trem de pedra, ardose e tudo mais, e ele inala o pó. O pó daquela pedra, quando eu estou cortando, eu tenho fibras de amianto, tá? Fibras de pedra. Professora, mas aquele pozinho tem fibra de pedra? Começam a reparar quando o povo está fazendo obra em casa, arquiteto, né? Vem aquele povo, aquele trabalhador que você contrata com aquela maquita, vem cortando assim, né? Então vem aquele pó, né? Que incendeia a casa toda. Não sei se vocês já fizeram obra assim na casa de vocês. Aquele pó branco da pedra que você inala e todo mundo da casa inala, é que vai criando os depósitos dentro do pulmão, né? Então, pequenos filetezinhos ao longo do tempo é que vai causar uma doença pulmonar para esse trabalhador que só trabalha com isso, né? Então, é asbestose. Olha que diferença, né? Das radiografias. Isso aqui você vê nitidamente não é um tumor, né? Ou a gente viu as imagens de tumor de câncer na última aula, não é uma pneumonia, né? Você vê que ela não vem de ramificações de brônquios, né? Aonde que eu vejo o brônquio todo acometido com secreção. Você vê que não é dentro do brônquio, é dentro do pulmão, né? Então, é bem diferenciado. E lembra pedra, olha, a característica da radiografia, né, do pulmão. Aqui a gente tem o próximo aí embaixo, né? Então, o paciente ele vai evoluir para silicose, e até mesmo para um câncer de pulmão, né? Obviamente. Então, o que é silicose? Então, silicose é essa condição de poeira permanente, né? De depósito. Olha aqui, essa parte toda preta aqui, ó. Tudo que é preto aqui, ó, é depósito de silicose, de sílica, que vem dessa exposição ocupacional do trabalhador. Ótimo. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper aí, tá? Para fazer. Edema do pulmão, né? Então, o que é edema pulmonar? Continuamos aqui em pulmão. Opa, já pulei aqui. Eu queria uma outra, mas não tem. Então, vamos lá. A gente está na página 16 agora, tá? Então, é uma condição de excesso de líquido dentro dos pulmões, né? Então, os alvéolos têm a função dessa troca gasosa. Deixa eu só mudar aqui para baixo, para melhorar aqui. Então, os pulmões, os alvéolos, ele tem a função dessa troca gasosa. Então, chega a ar, toda a ramificação, que chega lá até os alvéolos, ele enche e solta, né? Faz essa troca. Então, quando eu tenho um edema pulmonar, é onde eu tenho acúmulo de líquido dentro dos alvéolos, acúmulo de líquido dentro desses saquinhos. Professora, o que pode causar, então, esse excesso de líquido dentro dos alvéolos, né? Dentro dos pulmões? Então, pode ser, pode estar relacionado também a uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Aonde que o coração, na hora de mandar, né? Forçar esse sangue para fora, para fazer a troca gasosa lá dentro do pulmão, é onde que ela esteja deficitária, e na hora de fazer essa troca gasosa, ele faz essa troca gasosa deficitária também, aonde que eu vou ter esse acúmulo de líquido, né, resto de líquido dentro desses saquinhos aqui, aonde que não é legal, né? Então, esses saquinhos, né, os alvéolos, eles têm que estar sempre sequinhos, saudáveis, não pode estar preto, igual eu te mostrei para vocês, que é o efizema pulmonar, né, que é o acúmulo de fumaça lá dentro, não pode ter pó de amianto. Outra coisa que vocês não perguntaram é o serralheiro, né? Quem trabalha com serralheria também serra pó de madeira, né? E também inala o tempo todo esse pó para dentro dos pulmões. E a gente tem aí a condição do edema, né? Então, tem edema intersticial, edema bronquiolar e edema alveolar. Então, qual que é a diferença de cada um desses
diferentes tipos de edema no pulmão, né? Então, eu posso ter o edema intersticial, só muda o local, onde eu tenho um acúmulo seroso, né? O que é seroso que a gente já fez, né? Purulento, seroso, é como se fosse pus. O que é o edema bronquiolar? É que chega a atingir os brônquios também, não só os alvéolos. E edema alveolar é que fica somente localizado nos alvéolos. O próprio nome já diz, né? Ótimo. Todo mundo ouve aí falar de embolia pulmonar, né? Ah, fulano foi fazer cirurgia de lipoaspiração e morreu de embolia pulmonar. Teve aquele doutor Bumbum, né? Daquele de São Paulo, do Rio, sei lá, que depois que ele fez aquele preenchimento, sei lá, na casa dele, no apartamento, onde o paciente morreu de embolia pulmonar, mas a causa da embolia pulmonar foi o preenchimento, né? A causa mais comum de termos embolia pulmonar são fraturas expostas de grandes ossos, ossos longos, como o fêmur, por exemplo, tá? Então, bem, então o que é embolia pulmonar, que todo mundo sempre comenta, né? Então, embolia vem do súbito bloqueio de uma artéria. Então, o que é súbito? Pum, de uma vez, né? Então, subitamente, não deu tempo de eu sentir algum sintoma para que não acontecesse isso. Embolia pulmonar mata, porque é a oclusão de um vaso, né, por gordura. Então, o que é oclusão? Então, eu tenho um vaso, igual nessa imagem, né, uma artéria, aonde que foi ocluída a passagem, né, interrompida a passagem de sangue, interrompida a passagem de oxigênio,